mais uma vez com você aqui no Humano Ser Cast. Junto com o Anselmo Neto, estamos aqui para trazer para você mais uma boa ação que inspira uma vida melhor. É isso aí, começando esse ano aqui já, né? Depois das festas, depois de todo esse alvoroço. E por que não continuar sempre com essas boas ações, sempre com pessoas que nos inspiram coisas melhores, né? E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, né? Com a Renata. Exatamente. Já vamos começar, né? Vamos iniciar. Eu quero apresentar a Renata para vocês. O currículo é longo, tá? Ela vai conversando, vai contando para a gente. Mas aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho, a gente recebe então a Renata Carolina de Oliveira Ferraz, ela é advogada, mas também fundadora do Instituto Gold, que também aqui é o mote da nossa conversa, tá? Daqui a pouco, segura para você conhecer. Com sede aqui em Sorocaba, é uma instituição que ela preside há 15 anos e atua nas áreas do esporte, cultura, serviço de convivência, capacitação profissional e geração de renda. Bastante, hein? E com certeza impactando diretamente na vida de crianças, adolescentes e famílias. E realmente são boas ações que inspiram uma vida melhor. A Renata também é pós-graduada em psicologia e aconselhamento pastoral e atualmente cursa pós-graduação em direito desportivo, integrando conhecimento jurídico, sensibilidade humana e paixão pelo esporte. Seja bem-vinda, Renata, aqui conosco no Humano Ser Cast. Muito obrigada. Renata, tem alguma coisa que você não faça na vida? De tanta coisa assim, a correria, né? O dia devia ter mais do que 24 horas, né? Sim. Mas a gente quer saber um pouco de você, assim, sua trajetória pessoal, um pouco de quem é a Renata, né? Como a Renata chegou até a criação do Instituto Gold, esse sonho do Instituto Gold. É um sonho que ainda está se construindo, apesar desses 15 anos de estrada, mas é algo que não para, né? Não tem como você falar, não, nós já atingimos o objetivo. O Instituto, ele vai crescendo e quanto mais ele cresce, mais você quer ainda avançar. A gente percebe isso no seu dinamismo, na sua maneira de existir, né? Então eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui, para quem está em casa, quem é a Renata, né? Renata tem filhos, não tem filhos, tem pet, não tem pet, tem as crianças do instituto, não tem. E como que a Renata chegou em tudo isso? Sim. Falando um pouco, né, sobre mim, a Renata sempre foi uma criança determinada, né? Desde pequena eu sempre tive, né? Talvez um pouco também competitiva, né? Porque eu sempre amei esporte, então desde os 4 anos de idade eu já andava muito bem de bicicleta, andava muito bem de skate, sempre gostei de futebol, então aos 9 anos eu já jogava futebol. E, na verdade, meu primeiro sonho era ser jogadora de futebol, né? E as pessoas olhavam para mim, via meu talento e falavam, por que que você não vai jogar fora, né? Mas a gente vai amadurecendo, né? Eu tinha também uma paixão sempre pelo setor jurídico. Meu pai é advogado, mas ele também foi professor, né, de universidades, da Unesp também. Eu lembro que eu era pequenininha e eu lia as provas que ele corrigia. E eu dava risada, então eu já vi que era uma paixão, né? E eu sempre sonhei em prestar concurso para magistratura e também tinha paixão pelo esporte, então eu ficava dividida, né? Mas ao mesmo tempo, eu segui o exemplo dos meus pais. Eu lembro que eu era pequenininha e a gente morava numa casa grande e sempre passavam pessoas, moradores de rua, e eles passavam para pedir alimento mesmo, né, para almoçar. Eu me lembro que a gente sentava à mesa, né, com os meus pais, eles paravam, levavam comida para eles, eles sempre comiam na frente de casa. Então esse exemplo foi também entrando no meu coração sobre compartilhar, né? E compartilhar o que a gente tinha, né? Como família, e não somente simplesmente dar uma comida porque eles estavam precisando, mas era o que a gente se alimentava da nossa mesa. Então isso ficou gravado no meu coração e eu fui crescendo, né? Claro que a gente na adolescência, na juventude, a gente vai decidindo, amadurecendo o que queremos fazer, até que eu comecei a trabalhar e na minha decisão, né, de vestibular, muito boa, tanto em humanas quanto em matemática. Cheguei até a prestar concurso para engenharia também. E na dúvida, eu
fiquei pensando, mas ainda me voltou às memórias, né, de quando eu li as provas do meu pai, e aí decidi fazer direito, né? E a minha família tem bastante juristas, né? Então acabei seguindo, né, a minha família nessa questão do direito, né? Eu e minha irmã mais velha também, que é advogada. Só a minha irmã do meio que daí decidiu fazer outra, ir para a área da saúde, né? Que é terapeuta ocupacional. E também os meus irmãos que também seguiram outras áreas. Mas acabei fazendo direito e continuei também jogando futebol. Só que o futebol ficou sendo mais um lazer do que uma profissão, né? Eu mais migrei para essa parte, cheguei a jogar um tempo no Ituano, né? Mas com a minha vida corrida, né? Como você falou, é difícil, né? Para mim, o dia poderia ter. A E gente pensa, né? essa fase do futebol foi anos 90. Não, essa fase do futebol até hoje. Eu jogo Não, futebol quando até você hoje. começou no futebol foi lá nos anos Isso, 90. foi nos anos Quer dizer, 90. numa fase ainda que para a mulher não era Não era. muito comum. Então já foi uma Verdade. desbravadora também nessa parte, né, Renata? Sim, é verdade. Porque hoje a mulher jogar futebol a gente vê, nossa, normal. Para a geração de hoje é normal. Mas eu que sou de 72, eu sei mesmo. que quando nós brincávamos de verdade. futebol e alguma menina queria vir brincar, o pessoal já ainda tinha aquela restrição, né? Sempre teve mesmo. A gente, como mulher, sempre enfrentou muitos desafios nessa área. Nos Estados Unidos é algo normal, né? Mas no Brasil a gente enfrentou bastante dificuldade, né? Porque é um esporte realmente que ainda sofre, por mais que a gente esteja já numa fase que é normal as mulheres escolherem jogar futebol, ainda tem muita, né, divergência. Então hoje a gente vê, claro, muitas mulheres hoje narrando jogos, fazendo até do próprio esporte de Sim. futebol como profissão, mas naquela época era bem mais difícil. Então realmente era desbravar algo O que que te atraiu? o futebol, É. o futebol foi numa época que os meus pais se separaram e eu fui morar num bairro, numa cidade que chama Regente Feijó. E nesse bairro tinha um campo de futebol na frente da minha casa. E eu e as minhas amigas, naquela época não tinha celular, não tinha nada que você ficasse, né, nas telas. Então nós ficávamos o dia inteiro no campo. E aí a gente via os meninos jogando futebol e falava, por que não? Aí formou um grupo de meninas, um técnico falou assim que morava no bairro, falou, eu vou treinar vocês. Foi aí que começou. Nós começamos a treinar futebol de campo, depois começamos a viajar para disputar campeonato, e aí se tornou um lugar que realmente o futebol feminino ali começou a crescer, né? E até hoje tem futebol feminino lá neste lugar. E a prova é que o esporte realmente não tem gênero, né? Porque nós estamos aqui numa mesa com uma mulher que joga futebol e com um homem que nunca conseguiu jogar. Meu pai até me colocou na escolinha do São Bento para aprender a jogar futebol. Sim. Nunca consegui jogar futebol. Jogava assim, de brincadeira, uma coisa ou outra, mas não era, né, a aptidão para o esporte nessa área. E você vê que realmente o esporte ele ultrapassa qualquer barreira, né? Verdade. Então, Ultrapassa mesmo. E o esporte, ele ressignifica, né? Ele te faz sonhar também, né? Porque você tem um objetivo, tem um alvo, né? E essa foi uma das minhas paixões que me levaram aí para o social também, né? E de salvar muitas pessoas através do esporte. E eu sempre gostei muito, né? E aí, quando eu me formei, né, como advogada, ainda os meus filhos, foi quando o meu filho, o Matheus também, né, logo depois nasceu. Então, ele era pequenininho, né? Eu não conseguia me dedicar tanto, né? Porque a mulher chega nessa fase que ela escolhe entre se dedicar à maternidade ou à profissão, né? Então, eu não conseguia me dedicar tanto, mas eu ainda tinha um sonho no meu coração de dar continuidade, né? De fazer algo melhor por alguém, né? Como a gente está falando de boas ações, né? O que será que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer para ajudar o meu próximo, né? E eu sempre tenho uma frase que as pessoas me perguntam: por que você não atua diretamente na sua profissão? Por que você não prestou concurso para magistratura? E por que você hoje é presidente de uma organização social, né? E eu sempre respondo, porque eu quero compartilhar aquilo que eu tenho. E a vida, ela não tem graça se você não compartilha o que você tem. A gente precisa compartilhar. Então, não adianta você ter muito e não ter ninguém com quem compartilhar, né? A vida é muito triste sozinho. Então, eu acredito que Deus nos dá muitas oportunidades, que a gente também pode ser um instrumento de oportunidades para as outras Então pessoas. você tem também essa essência da espiritualidade.
Tenho É que sim. eu sinto, né? Desde o Sim, momento que a gente se conheceu aqui. Tem, não é? Faz tenho. parte também, Faz né? parte. Dessa essência. Sim, faz parte, eu acredito, né? Como eu falei, sempre falo para as pessoas, o que me move sempre, antes de tudo, é Deus, né? Ele, é claro que a gente sabe que cada pessoa acredita e tem, né, a sua fé, mas eu acredito muito, né, que realmente Deus sempre é o meu fundamento, né? E Ele tem me sustentado para que eu tenha chegado até aqui, porque os desafios são muitos, né? Quando a gente decide ajudar pessoas, quando a gente decide renunciar, talvez algo que a gente goste, então a gente faz isso por uma missão ou por um propósito também, né? E eu acho que isso é o principal para mim. E vendo essa garotinha, essa jovem, né, se interessando pelo futebol, esporte, começando a sonhar a vida, você teve apoio, a sua família como recebeu tudo isso? Porque você me passa uma pessoa muito dinâmica, Sim. que não fica parada, que busca coisas para fazer, descobertas. Sim. A minha família, assim, como um todo, sempre me apoiou, né? Os meus pais sempre me apoiaram. É claro que, como a gente falou, sempre foi difícil um pouco a questão do futebol, né? Eu tive oportunidade, meu pai perguntou se eu queria fazer intercâmbio fora do país, mas na época eu não quis. Então, assim, a minha família sempre me apoiou, né? Meus pais sempre deixaram eu fazer o que eu amo mesmo, nunca impediram. Então, sempre estavam ali, né, cuidando de mim, me sustentando no sentido tanto emocional quanto fisicamente também, né, estruturalmente. Então, eu agradeço pelos pais que eu tive, porque sempre foram muitos bons pais. Meu pai sempre foi um pai que esteve ali, ele sentava à mesa e sempre conversava muito conosco, né? E sempre um pai também que sentava para ensinar, um pai que sentava para brincar, né? Minha mãe também sempre foi uma mãe que sempre conversou muito conosco, né? Sempre estava ali conversando, apoiando, ensinando. Então, eu devo a eles, né, o que eu sou também, porque são pessoas que sempre esteve comigo, né? Sempre segurando a minha mão. E, inclusive, depois nós vamos, eu acredito, eu quero falar um pouquinho do Instituto. Sim. E realmente, o meu desejo é realmente, em uma das coisas que a gente tem de plano, é colocar o nome deles, porque eles são também, né, o motivo de eu estar Sim. aqui e de chegar tão longe também, né? E você é de qual cidade? É Você isso. falou que era de uma outra cidade, você nasceu onde? Eu nasci em Em Campinas. Campinas. Meu pai, ele estudava na Unicamp, né? E ele é engenheiro da Unicamp, e minha mãe também morava em Campinas. Aí eu nasci em Campinas e depois eles mudaram para o interior do estado de São Paulo, que é Presidente Prudente. Aí eu vivi um tempo em Presidente Prudente, nessa cidade Regente Feijó, e com 12 anos que eu vim para Sorocaba. Então já faz bastante tempo que estou aqui. Que tem, parece que o seu avô, o seu Olegário, que também trabalhou em Sorocaba como presidente de uma entidade, não foi Foi isso? em Araçatuba. Ah, em Em Araçatuba, Araçatuba. não foi de Sorocaba. Sim. Qual entidade que ele era? É o Lar São Vicente de Lar É São por Paulo. isso que a gente porque pensou. nós temos um aqui em Sorocaba Em também. Sorocaba. É um lar bem famoso, né? Ele tem outras Exatamente. cidades também. E ele sempre Então gostou, já está né? na veia, essa Tá. questão social já está na veia também. É isso também, né? Ele Sim. também tinha esse lado social, Sim, né, ele da sempre caridade. amou ajudar as pessoas, sempre teve caridade. E minhas tias sempre falam, mas o seu avô só gostava de ajudar as pessoas, né? E realmente ele amava fazer isso, né? Era o lema dele, sempre foi esse. E eu acredito sim que veio sim do meu avô, né? De ajudar, de estar. Tanto é que a minha irmã mais velha também, né? Ela faz muitas ações sociais na cidade que ela está. Ela mora em Itajaí, Santa Catarina, né? Então todo ano ela tem ação social e sempre quando eu vou lá, ela sempre está fazendo alguma ação, né? Antes da gente entrar especificamente na questão do Instituto Gold, fala para a gente um pouquinho qual que é a sua relação com essas boas ações, né? Independente do instituto ou não. Tem pessoas que falam assim, né, André? Ah, não vale a pena ajudar os outros, é besteira. A gente faz tanto pelos outros, ninguém faz nada pela gente. Qual é o seu sentido de gratificação com isso? Como que você enxerga essa questão? Dá para a gente melhorar esse mundo com as nossas ações ou é melhor ficar parado sem fazer nada? Eu acredito piamente que nós não devemos ficar parados, né? A nossa semente, ela sempre vai florescer. E eu creio muito na semeadura, né? O que nós semeamos, nós vamos com certeza colher, né? E eu posso dizer porque
ao longo desses anos, muitas sementes foram plantadas e muitas sementes floresceram. Então, a minha relação em fazer boas obras que Deus nunca deve nada para ninguém. Ele sempre recompensa. Porque hoje mesmo nós conversamos sobre isso. O que nós fazemos em secreto, Deus recompensa publicamente, né? Você sabe que me fez lembrar a parábola dos talentos. É verdade, verdade. Ela é muito especial para mim. Ela é muito Sim. especial, justamente em multiplicar os Verdade. talentos da videira, É, não é mesmo? é Dos verdade, frutos. é verdade. Então, você trazendo, né, tudo isso que você faz, e isso que você acabou de falar, me lembrou muito. Os talentos que nós temos, E é interessante, nós né? multiplicarmos e ficarmos ligados à videira, e aí eu vejo da boa ação, da sua espiritualidade, da sua essência, e dali vêm os frutos. Sim, E uma verdade. coisa que me chamou a atenção, quantos irmãos? Vocês são em quantos? Em 5. Em 5. Já me deu uma sensação assim, sabe, de já viver esses 5 irmãos como essa família grande e de já expandir, sabe? Sim. Já ter outros, porque no Instituto são É quantas isso. pessoas, São, né? é verdade. E realmente, eu creio nisso mesmo, né? Quando a gente está ligado na videira, a gente tem muitos frutos, né? E esses frutos, a gente pode desfrutar deles, né? E ver que realmente vale a pena. Então, assim, hoje eu quero incentivar as pessoas, sabe, a fazer boas ações, porque a gente sempre escuta aquela frase, né, ou aquela história do oceano, né, que às vezes uma pessoa, né, pequenininha vai no oceano e aí ela tenta limpar o oceano e os outros às vezes ficam olhando e as pessoas falam, mas por que você sozinho, né? Então, se começa por a gente consegue contagiar os outros, né? Uma brasa, ela acaba trazendo fogo sobre outras brasas, né? Então, eu acredito que se nós nos juntarmos, né, como os seres humanos e cada um fizer um pouquinho, não precisa ser muito, né? Porque como a parábola dos talentos, foi dada talento a quantidade diferente para cada pessoa. Exatamente. Mas não importa a quantidade que você recebe, importa você multiplicar o que você tem. Então, se você consegue multiplicar o que você tem na sua mão, você vai conseguir atingir muitas pessoas. E essas pessoas vão conseguir atingir outras pessoas e a gente vai ter um mundo melhor, né? Então, a gente vai diminuir a criminalidade, nós vamos diminuir uma série de coisas, né? E a gente vai poder desfrutar disso também, né? As pessoas, a nossa família ao nosso redor também vai poder desfrutar. É isso que eu queria puxar antes do Anselmo entrar com o Instituto Gold, porque você tem os filhos, como é que está passando toda essa, mais do que filosofia de vida, né? Essa existência de vida para eles? Sim, eu sou muito grata porque os meus filhos, eles compreendem bastante, né? E eles acabam tendo essa mesma filosofia. E eu sempre ensinei eles que quando a gente recebesse, quando eu comprasse alguma coisa para eles, eles deveriam tirar algo do guarda-roupa deles ou dos brinquedos e doar. E eles têm muito esse coração, né? Eles não são apegados. Então, se às vezes eles falam, mamãe, pode doar isso porque eu não uso, eu não vou usar. Pode doar. Então, eles têm muito isso, né? E são, graças a Deus, eu posso, né? As pessoas que convivem com eles podem dizer isso, né? São crianças que hoje compreendem. Então, é claro, né? A gente falou até sobre pets. Os meus filhos falam assim, olha, mas quando eu crescer, eu vou montar uma ONG de pets, né? Eu vou ajudar os animais. Então, eles têm isso no coração também, né? E esqueci de falar, eu tenho 3 shih tzus, tenho 12 passarinhos e 5 peixes. Então, em casa a gente gosta muito de animal, né? Então, eu vejo que eles levam para a vida deles, né, essa filosofia, né? Tanto de ajudar pessoas, e eu sempre ensino isso, né? Tanto de quando a gente vai ajudar uma criança ou compartilhar, eu sempre falo, sempre estou repetindo isso para eles, porque com certeza quando eles crescerem, eles vão lembrar disso e não vão negar ajuda às pessoas que precisam. Então, eles sempre estão comigo na organização, inclusive são pequenos ainda, mas fala que querem trabalhar comigo. Então, para mim é uma honra, né? Saber que os meus filhos também vão poder seguir os meus passos. E tudo tem sempre ligação, né? Gosta de pessoas, gosta de animais. Tá sempre ligado isso daí. Sim. Né? Você vê que ajuda o animal, mas também ajuda a pessoa. Protege o animal e protege pessoas, né? Sim. Agora fala pra gente um pouco do Instituto Gold em si, né? São só crianças, Como são crianças e adolescentes, são crianças
típicas ou atípicas? Qual que é o tipo de trabalho que vocês fazem? Tá. O Instituto Gold nasceu pela minha paixão do esporte, né? E pela minha paixão de pessoas também, né? Eu sei que hoje a gente tem uma frase que as pessoas falam que não... Eu acredito que a gente tem que amar os dois, né? Mas fique com animais do que pessoas, né? Mas por conta... Dá vontade, às vezes mesmo, de ficar mais com animal do que com pessoas. né? Acho que essa frase... E a gente acaba vendo, às vezes, situações ao nosso redor tão ruins, né? Que às vezes a gente olha ao nosso redor, mas e as pessoas que trabalham no Instituto, a gente convive todos os dias com muitas situações e todos os dias a gente fala que vale a pena estar ali, né? De ver o sorriso de uma criança, de um adolescente, a satisfação, às vezes, de colocar um alimento na boca, né? Que não tem condições. Então, para nós é muito satisfatório, né? E eu acredito que sempre é importante você amar o que faz. Quando você ama o que faz, você faz com excelência. E o Instituto, ele nasceu através da minha paixão também pelo esporte. E nós entramos hoje nós estamos concentrados no Jardim Novo Mundo, mas também em outras cidades que eu vou explicar um pouquinho. Mas nasceu no Jardim Novo Mundo, que é um território que é divisa Sorocaba e Votorantim. E nós começamos a fazer ações sociais lá, né? Na época não tinha um instituto, nós íamos só visitar famílias e ver as necessidades delas, entregar uma cesta. E nós olhamos para aquele bairro e falou, nossa, é um bairro carente, mas ele também tem carência de lazer. Eles não têm lazer aqui, né? E aí a ideia foi um grupo, né? No começo era um grupo de pessoas que tinham uma boa vontade no coração. E nós conversamos com uma diretora da escola de lá, né? Que fica no bairro. E falamos, nós podemos abrir um projeto social aqui e fazer uma ação, uma escola de futebol, né? Na época era, né, a intenção. E ela falou, tudo bem, eu vou ceder a quadra, vocês podem fazer, né? E aí nós nos surpreendemos, porque logo nós fizemos inscrições e tinha 90 crianças, né? No começo, para a gente poder organizar as situações. Só que ao longo do tempo, né, não tinha o instituto ainda, começou a crescer e a gente sabe que trabalhar com crianças e adolescentes tem as demandas da família, né? Não tem só as crianças que vão lá, né? A gente começa a ouvir os problemas, a entender por que aquela criança está passando uma dificuldade ou não, né? E claro que a criança vai lá também porque gosta e outras vão por um sonho, né? Por algo que elas querem. E aí, isso nós começamos em 2010. Em 2013, né? Eu conversei com aquele grupo de pessoas, alguns saíram, não ficaram. Eu falei, nós precisamos regularizar, né? E realmente tornar uma instituição. Então, em 2013 foi oficializado o Instituto Gold e nós começamos a trabalhar, então, com a Lei de Incentivo ao Esporte, né? E talvez facilitou um pouco porque eu sou advogada, então consegui, né, regularizar a documentação e realmente buscar ajuda, né? Porque a gente sabe que o voluntariado hoje no Brasil, né, que a gente está falando de boas ações, e realmente a gente sempre fala sobre o voluntariado, que é extremamente importante para as organizações sociais, mas a gente não tinha tanta frequência, né? Porque as pessoas, elas às vezes, elas deixam de fazer aquele trabalho voluntário para talvez algo que seja mais prioritário na vida dela. Sim. E a gente não julga, né? Cada pessoa, é claro, tem que ser livre para fazer. E a gente falou, não, a gente precisa contratar pessoas, né? Porque as crianças esperam, né? Você chega, se você marca um horário, a criança está lá esperando. E aí foi quando nós entramos na Lei de Incentivo ao Esporte, fomos atrás de algumas empresas privadas e conseguimos captar o recurso, né? Graças a Deus. Foi aí que o Instituto começou a realmente caminhar, e aí pessoas profissionais mesmo começaram a integrar o Instituto, e aí foi assim que nasceu, né? No início era só o futebol, e nós fomos caminhando até que em 2019 nós fizemos uma parceria com a Prefeitura de Sorocaba, foi quando nós demos início ao serviço de acolhimento. Então, nós ficamos 4 anos com abrigo de crianças e adolescentes, né, na alta complexidade, até que em 2024 eu tive que decidir se eu ficava com o serviço de convivência, porque nós temos 235 crianças que são atendidas na comunidade, ou se eu ficava na alta complexidade, né, porque a alta complexidade é um serviço de 24 horas, né, ele não para, e a responsabilidade é muito grande.
Então, nesse tempo, era a Casa Raiz de Davi, né? Esse acolhimento. Eu sou grata a Deus porque fizemos com muita excelência nesse tempo, né? A prefeitura realmente queria que ficássemos, mas não foi possível porque eu tinha que escolher trabalhar na prevenção, né? No serviço hoje de convivência, que para quem não sabe o que é o serviço de convivência, nós trabalhamos com as crianças e adolescentes no contraturno escolar. Essas crianças não são retiradas do poder familiar, mas elas vão até a instituição para fazer atividade, né? Ser acompanhada por uma assistente social, uma psicóloga. Tem outras pessoas que participam também. Elas participam de oficinas, de atividades, elas se alimentam na instituição. E nesse momento trabalhamos com elas justamente para prevenir que elas não entrem, por exemplo, já que elas estão numa região de tráfico, de prostituição, de violência, para que elas não ingressem nessa realidade. Então, a gente trabalha prevenindo, né, através do esporte, da cultura, para que essas crianças possam ter uma oportunidade realmente de vida. E aí foi que a gente, né, hoje a gente trabalha dessa forma. Então, a gente trabalha com o serviço de convivência, temos programas de cultura, né, temos programas de esportes e hoje também a gente tem adolescentes que estão no alto rendimento, né, que são frutos do projeto e estão jogando ou fora do país ou em algum clube brasileiro. E vocês pegaram, a partir de 2019, vocês pegaram os 2 anos da Covid, da pandemia, lidando com eles na alta complexidade ainda, né? Foram 2 anos difíceis, né? Foi. 20, 21 e 22. Foi um ano muito difícil porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? E eles também não podiam sair do serviço de acolhimento. Então, foi um ano bem desafiador, né? A gente tinha na época 24 crianças, né? E adolescentes, incluindo bebês, né? E na casa, que foram retirados do poder familiar. E a gente tinha o desafio, né? De ter lazer, né? Um estudo, né? A gente tinha que ajudá-los e também fazer com que eles pudessem vivenciar aquela situação sem tanto impacto para eles também. Então, foi bem desafiador. E na época eu tinha uma chácara, né? E a gente acabava tendo ainda esse escape, né? De levá-los na chácara, de fazer um momento de lazer, né? Mas foi realmente um ano bem difícil. Até sair a vacina, até tudo mais, a gente enfrentou um bom desafio. E vocês devem ter também crianças que ficaram um bom tempo, foram crescendo ali com vocês, não? Sim, sim. Eu tenho vários exemplos, né? Tem inclusive o Patrick, né? Que ele já até veio gravar. Se um dia ele vier, seria muito legal ele vir falar sobre a vida dele. A mãe dele era coletora de reciclável. E ele entrou com 9 anos no projeto. Inclusive, ele era goleiro, ele não jogava na linha, né? E aí um dos treinadores percebeu que ele era muito bom e falou, não, vamos mudar você de posição. Mudou ele de posição e começou a ensiná-lo. E foi indo, né? E os irmãos dele já tinham ido pro tráfico. E a mãe dele, né, pediu para que eles participassem do projeto. Eles começaram, ele e o irmão dele participando do projeto, até que ele foi se destacando. Começou a jogar futebol de campo. Nisso ele foi para o Fluminense. No Fluminense ele se tornou profissional e hoje ele joga profissionalmente. Jogou na Suíça e agora está na Bulgária, está fora do país. Olha. Com a família dele, né? Então ele pôde mudar, sair da realidade, né? E a gente tem vários exemplos. Tem uma menina que jogava futebol conosco também. E ela tinha um sonho de ser médica. Né? E ela falava, será que eu vou conseguir? Eu falei, você vai conseguir. Levamos até uma amiga que estava fazendo medicina na época e já estava se formando. E hoje ela se tornou médica. Ela né? E ela conseguiu 100% de bolsa na PUC, né? Estudou, se esforçou. Bem. Então, a gente tem muitos frutos do projeto, né? Os que fizeram engenharia e também se tornaram boas pessoas, bons cidadãos. Tem uma menina que ela começou conosco, ela estava na Fundação Casa e a mãe dela veio pedir ajuda, porque ela estava na Moca, né? E ela falou, Renata, eu preciso de um relatório que ela participe do projeto para que ela possa continuar sem estar internada. E nós acompanhamos essa menina. Hoje ela, com muito orgulho, é motorista de ônibus. Que maravilha. Tem a família dela, os filhos dela, e ela agradece imensamente, né? E foi com muito esforço, né? Nós íamos lá, pegávamos na rua, falava, não, vamos, você vai conseguir.
É o que eu ia te falar, exatamente isso, porque tem os casos, vamos chamar, mais complexos, né? Do Sim. ser humano. O ser humano mais complexo, com mais feridas, Sim, verdade. machucados, né? E Sim. como um animalzinho ferido que a gente vai tocá-lo para fazer um curativo, ele ataca, ele se esconde, ele foge. Nós somos assim, seres humanos, somos. quando estamos machucados e a ferida está exposta. Então vocês tinham que ir com muito cuidado, né? Sim. Tinham que ir pelas beiradas, tinham que verdade. insistir para conquistar a confiança. Sim, verdade. Muitas insistências, elas fugiam. E a gente ia lá de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até realmente a gente saber que estavam seguros, né? E não é fácil, porque às vezes é desafiador, você fala, meu Deus, será que, né? Mas como eu falei da semente, né? A gente não sabe o que vai ser. E quando a gente olha essa realidade, porque nós estamos lá todos os dias, é muito triste quando a gente escuta uma história trágica, né? Então, a gente sempre está ali crendo que tudo que a gente tem plantado no coraçãozinho deles, de alguma forma isso vai acontecer e vai se tornar algo bom na vida deles, né? A gente está numa região muito complicada, né? Sim. Então, a gente sempre tem tentado mostrar a realidade para eles, né? Você sabe que é um desafio da esperança. A esperança, ela tem um significado muito profundo, né? E na própria psicanálise tem um conceito sobre esperança muito forte, em que o analista, quando ele está em casos muito complexos, complicados, né, em que parece que não há saída, né, com o seu analisando, ele precisa ter esperança. O que é esperança? É até acreditar pelo próprio analisando o que não acredita. É ver além do que não se enxerga com os olhos nus, né? E tem que estar sempre numa posição de acreditar, de estar firme. É próximo do conceito de fé, né? Que também na própria psicanálise tem, porque o conceito de fé não é o único restrito à religiosidade, espiritualidade, né? Que também é o analista enxergar além. E muitas vezes nós acreditamos, confiamos quando eles não acreditam e não confiam neles mesmos. E muitas vezes até eles nos colocam numa situação em que a gente tem que provar que acredita neles, provar que eles têm valor. Eles precisam disso. Então, quando elas fogem, você vai atrás. Quando elas fogem, você vai atrás. Elas estão precisando que você prove para elas, não só que você acredita nelas, que elas têm valor, que elas podem acreditar nelas. Você falou da esperança, né? Na própria palavra de Deus fala isso lá em Romanos 11:1, né? Que a fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito daquilo que não se vê. Nossa, ótimo. E nós exercitamos muito situações de crer em algo que nós não vemos. Nem sempre no religioso, né? A gente sempre fala assim, dá exemplo, você vai tomar um café, você não sabe quem fez o café, você acredita que aquilo é um café, você tem fé, né? A gente brinca, você compra o sal rosa do Himalaia, você nem sabe onde é atingido esse sal, nem sabe onde é o Himalaia, mas você acredita. Agora, quando você traz essa esperança para a esfera espiritual, ela ganha outra dinâmica, né? E ganha força. E nós aqui, como cristãos, acreditamos que é a força de Deus. Exatamente. Né? É a força do Espírito que vem mesmo e age, dá o poder e dá a unção e você vai em frente, né? Que transforma. Porque tudo que ela falou na parte da psicanálise é muito certo, correto. Mas se não houver uma força espiritual movendo isso, a pessoa não consegue ir à frente, né? Perfeito. Ela para na dificuldade. Sim, ela não tem força, né? E que você falou é muito importante, porque a maior vulnerabilidade que nós enfrentamos é a emocional, é a mental, né? Porque eles acreditam que aquilo que eles vivem é só aquilo, que não existe nada externo, que não existem possibilidades. E justamente não existe esperança, porque não tem sonhos, né? E quando você pergunta para uma criança ou adolescente, qual o seu sonho? E ela responde, eu não tenho sonho. Então,
E nosso desafio é entender que ela precisa sonhar, e que ela pode sonhar, e que ela pode sair daquela realidade que ela vive. Então, quando a gente, às vezes, pega uma criança e leva ela, como a gente levou no Museu do Futebol, e eu tenho uma foto que eu nunca mais esqueço de um menino assim, né, assim, com os olhos, né, sabe, todo maravilhado, é de realmente você falar, existe um outro mundo, existe uma outra possibilidade, né? Existem 8 bilhões de possibilidades no mundo e muito mais. Isso mesmo. Então a gente fala isso e a gente sempre fala que Deus, ele sempre tem um propósito diferente para cada ser humano, né? E que ele pode ser algo que ninguém foi. E que ele pode também chegar onde ninguém chegou. Então não importa a sua dificuldade, o seu trauma, né? Eu acho que acredito na psicanálise e fala muito sobre isso. Sim. E eu acho que o maior desafio é vencer os traumas, né? Muito. Porque são crianças que são muito negligenciadas, né? Muito. E a gente sabe que a negligência, como no abrigo, eu acredito que a gente viu muito, eu vi muitas coisas dentro do abrigo, né? Violência psicológica, abusos, né? Realmente sexuais. Exatamente. E violência física, mas a pior coisa que afetava eles sempre foi a negligência. Inclusive, a gente via que a cognição, né, até no raciocínio, no pensar, eram afetadas por conta Exatamente. disso. E as adolescentes, elas não conseguiam, às vezes, processar o que você estava comunicando com elas. Tá, exatamente. Então, a gente sabe disso. E eles vivem uma negligência o tempo todo, né? E não é só da própria família, que muitas vezes é desestruturada. Tem muita parte da sociedade que negligencia essas pessoas, né? Sim. Que olham para essas pessoas e falam, isso daí não tem futuro. Sim. Não vale a pena investir. Não vou perder tempo com isso. A gente vê, às vezes, nas redes sociais, alguns testes sociais, né? Sim. Quando passa uma criança perdida, toda mal vestida, toda suja, ninguém dá atenção. A mesma criança depois, bem vestida, bem arrumadinha, a turma fala, você se perdeu do seu pai, da sua mãe. Então, como ainda existe, sem falar do fator ainda da questão da cor. Se a criança é branca, todo mundo corre atrás para ver. Se é uma criança preta, a turma faz de conta que não vê. É difícil entender que hoje, ainda em 2026, essas crianças ainda sofrem esse tipo de negligência e até por preconceito, né? Sim, é difícil para nós entender porque frequentemente nós ouvimos isso, né? Justamente, eles são assim porque querem, porque não tiveram. Todo mundo tem a mesma oportunidade, mas só a gente que está dentro do território, que trabalhamos com o social, entendemos o quanto é difícil para eles, o quanto a situação, o ambiente que eles vivem é difícil para eles entenderem que existe uma oportunidade, né? E aí é difícil e a gente realmente vê isso. Em 2026, tanta diferença, né? Tanto racismo, né? A gente enfrenta isso, a gente vê hoje uma manifestação, inclusive, para o trabalho até dentro do terceiro setor, com pessoas negras, né? Porque eles sofrem muita diferença racial, inclusive os estrangeiros, né? Acho que uma queixa dos estrangeiros, às vezes eles sentados conosco à mesa comendo, você sente a dor deles, né? O choro de, tia, eu falo assim, tia, lá na escola eles tiram muito sarro de mim, por conta da minha cor e da minha língua. E a gente tem que fazer com que eles se vejam diferente, né? Que eles são importantíssimos, que a raça deles é preciosa, né? Que eles são tão fortes, tão inteligentes e são diferentes, só que a gente precisa colocar isso no coração deles. É isso mesmo. Mas eles enfrentam isso frequentemente. A gente sente essa dor, né? De ver isso acontecer. E a gente fala, realmente, a gente pensa tanto no ser humano avançar, né? Mas a gente tem visto as pessoas se separarem por tão pouco. Né? A separação. E as boas ações não é só você doar, por exemplo, algum alimento físico ou algum recurso financeiro, mas as nossas boas ações é realmente ser o ser humano que precisamos ser, né? Doar olhar, sorriso, Sim, um doar abraço. presença, abraço, doar a escuta, não é? É doar a mão, é doar os pés. Nós já conversamos aqui em outros programas sobre essa questão, né? Mas é mimimi, que a gente mais ouve hoje. Isso daí é mimimi, né? Eu até falei, eu sempre achei também, como a maioria acha, no Brasil não tem racismo, né? Porque eu nasci branco. Então, claro que eu não vou saber o que é racismo. Quando meu filho veio especial, veio autista, eu comecei a olhar
para o preconceito que as pessoas têm com o autismo. Daí eu saquei. Falei, então eu nunca percebi o racismo com o negro porque eu sou branco, né? Então, como eu nunca tinha percebido que as pessoas olhavam diferente para quem é autista. E hoje eu vejo a diferença. E eu não posso, como também um pai atípico, ficar o tempo todo brigando com essas pessoas. Eu tenho que entender quem meu filho é, quem eu sou, a realidade que eu tô e onde é permitido haver uma mudança, eu vou invisto. Onde não é, simplesmente pega, né? Nós somos como a água, né? A água não questiona, ela simplesmente corre o seu leito, né? Então, eu acho muito interessante isso, essa força de vontade que vocês têm que Você ter. vai buscar, me ocorreu agora uma analogia, você vai buscar terreno fértil. Porque fica tentando no terreno seco, que lá não vai dar nada. Porque fica tentando no terreno seco, porque lá não vai dar nada, nenhuma semente vai germinar, porque fica no terreno seco, não é? Então você gasta tempo, você gasta energia, você gasta fé, gasta esperança e acaba ficando desanimado, exaurido, né? Então, para cada terreno tem o seu investimento. Se no terreno seco é outra coisa para acontecer. No terreno fértil é o trabalho, é a semente, é para produzir frutos. E sabe, você disse algo importante sobre quando eles olham para eles mesmos e não conseguem reconhecer o valor que eles têm. O primeiro espelho de uma criança é o olhar da mãe, né? E é o primeiro momento de amor, o primeiro momento de reconhecimento em que se sente importante. Não precisa, né, ter a nomeação da palavra, né? Só o olhar já diz o quanto é. E muitas crianças são negligenciadas aí, então elas não conseguem se ver importantes porque elas não encontraram essa importância no olhar materno ou de quem fez esse papel paterno. Mas existe a neuroplasticidade do cérebro. E existe aí a capacidade, existe a espiritualidade de Deus em que possa ser modificado. Então, o que você faz quando você vai mostrando, você vai dando o seu olhar? Então, eles vão olhando, se enxergando pelo seu olhar. Esse também é um trabalho psicanalítico, é um trabalho de ser humano. Então, quando você está conversando com eles, com elas, com essas pessoas, com esses jovens, e está dizendo do valor deles, está indo atrás, está mostrando um talento, eles estão se vendo desta forma pelos seus olhos. Isso é esplêndido o que você acaba fazendo. Você reconfigura, você ressignifica a experiência que eles tiveram, outrora negligência ou de falta, né, materna, naquele momento, né, em que você faz isso. É uma substituição, não é uma analogia, é como se fosse. E ali vai se entendendo, vão encontrando. É verdade, porque eles não têm uma referência, né? Muito E é bem. claro que você não faz tudo isso sozinha, né, Renata? Sim, com Fala um certeza. pouco, quem está com você? Não só aqui hoje no estúdio, mas no dia a Verdade, dia. muito bem. Sim, verdade. Jamais conseguiria fazer isso sozinha, né? Isso é um trabalho de equipe, né? De pessoas que estão ali engajadas o tempo todo, né? Conosco e que realmente têm a mesma visão, né? E a mesma missão também, porque a gente tem que andar no mesmo sentido, né? Igual a gente falou do Rio, né? E hoje eu tenho uma equipe assim que realmente me ajuda muito, né? Tem a Maiara, né, que é coordenadora hoje do projeto, a Leandra, né, que é assistente social, tem o Sandro, né, que trabalha na área de captação de recursos, nós temos uma psicopedagoga, que é a Aline também, que trabalha, né, temos a cozinheira, né, que faz que hoje é a Dona Maura, né, que faz o almoço com muito carinho para as Delícia. crianças, e tem várias pessoas, né, temos o Juan, que é o menor aprendiz, que ele também é um exemplo, ele também começou no projeto e nós demos oportunidade para ele estar lá, então é alguém que veio da comunidade, começou no futebol e hoje se tornou o nosso menor aprendiz, então está lá também trabalhando conosco, além desse projeto aqui em Sorocaba, né,
que tem crescido, né? Que são várias pessoas. A gente também tem a Neia, que ela é também uma mãe atípica, né? O filho dela é autista, e a gente também tem até um testemunho dela, um exemplo dela, porque o filho dela sempre foi, né, considerado não verbal, e quando ele chega no instituto ele se sente muito acolhido, se comunica conosco, fala conosco. Hoje ele claro, faz terapias fora, né, mas inclusive ele fala mais inglês do que português. Olha que benção. Fala árabe, fala japonês, outras línguas, ele é muito inteligente, escreve, a gente conversa com ele, fala com ele fala em português e escreve em inglês. Então, ela ajuda, né? Ela fez um curso de reciclagem, ela está conosco também, trabalha no brechó, na costura. Outras mulheres que são acompanhadas também pela assistente social, que são mães de filhos também, são mães de filhos que são neurodivergentes e também participam do projeto. E a gente também tem muitas crianças, né, que tem, às vezes, paralisia cerebral, que tem, né, que a gente fala TEA, e tem vários diagnósticos também, alguns não fechados, mas que participam do projeto e são muito importantes para nós lá, né? A gente sempre acolhe, então o nosso objetivo é ampliar esses atendimentos para eles. Inclusive, a gente teve uma conversa com a Secretaria de Saúde a respeito disso, né? A gente tem aumentado cada vez mais, então isso é extremamente importante. A gente tem trabalhado, né, com esse público que a gente sabe que é necessário e que não tem muitos acessos e oportunidades por conta mesmo do nosso sistema, né? É claro que o Sistema Único de Saúde oferece algumas terapias, mas não é o suficiente. Então, a gente vê o quanto é necessário hoje a participação das ONGs, do terceiro setor, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Então, eu tenho também, né, o pessoal que trabalha no futebol, que são os técnicos de futebol. A gente tem um projeto também na cidade de Regente Feijó, que é pela Lei de Incentivo ao Esporte, né? Então, temos um professor lá que é o Ícaro, temos também o auxiliar que é o Richard, e temos também hoje a Irene também que trabalha também no administrativo lá, e temos também o trabalho em Itajaí, né? Que quem direciona é minha irmã Paula, e ela também tem pessoas que estão ali ajudando ela nas ações sociais que ela faz, tanto a moradores de rua, mas também com a mães, né? Que também tem as suas necessidades. Então, o projeto tem crescido não somente no estado de São Paulo, mas agora em Santa Catarina também. Então, a gente tem trabalhado para isso. É claro que para acontecer isso, tem que ter muitas pessoas, né? Então, eu sou grata às pessoas que estão do meu lado e hoje a gente tem, na verdade, a felicidade de estar avançando no nosso sonho, né? Que a gente está em vias de construir um complexo, né? Que vai atender mais crianças e ter mais oportunidades de atividades para eles, né? Se localiza no final do Júlio de Mesquita e a gente está começando a obra. Sou muito grata, quero citar aqui um parceiro muito importante, que realmente é um exemplo de boas ações, que é o Taust, né? O Taust, ele tem nos beneficiado, assim, não somente em doação de verduras, de pães, de bolos, mas ele, o ano passado, nos doou um veículo, né? Que precisávamos muito, e a gente conversou em conversa com eles falaram, não, nós vamos doar. E esse ano, né, do ano passado para esse ano, eles também doaram uma quantia para nós darmos início à nossa construção. Então, eu falo assim, que é um sonho mesmo, né? E a gente tem avançado e eu logo quero estar aqui compartilhando com vocês. Exatamente, para falar do polo. Para falar realmente desse Hoje polo. Vocês estão no Novo Mundo ainda. Sim, no Novo Mundo ainda. Isso, tá. Quantas pessoas assistidas mesmo? Crianças, 235 crianças e adolescentes. Quem está assistindo, né, esse podcast, pensa, puxa, mas será que, como que faz? Será que posso participar, meu filho? O que é necessário é sobre isso? Sim. A porta de entrada do Instituto, né, sempre nos atendimentos iniciais a gente sempre dá prioridade para as pessoas que são mais vulneráveis. Perfeito. Então, ela precisa ter um cadastro, né, a gente sempre consulta o cadastro único e a documentação para dar prioridade primeiro a quem é mais vulnerável. Mas isso não impede de fazer inscrição aos filhos também que queiram participar do projeto. Inclusive, quando o polo estiver pronto, a gente vai ter mais capacidade de atendimento. Hoje nós temos fila de espera, né? Porque temos balé, música, fanfarra, pintura, culinária e outras atividades, né? Mas inclusive no bairro tem fila de espera porque a gente hoje ainda a estrutura física não comporta
todo mundo. Então, por isso que a gente está ampliando o nosso espaço. E na ampliação desse espaço não impede das pessoas procurarem o Instituto, porque tem portas abertas. É claro que é o terceiro setor, um serviço que é um braço do governo, né? Seja municipal, estadual, federal. Então, nós executamos justamente para isso, né? Com muita transparência, né? Então, a gente tem um site, as pessoas que quiserem consultar. Eu ia te perguntar. As contas, saber o quanto a gente recebe, né? Os termos de parceria que nós temos com a prefeitura, com o estado, com o governo. E que tipo de doações essas pessoas podem Ótimo. também levar para o Instituto? Pode ser roupa, pode ser mantimento. Sim, as pessoas podem doar tanto roupas como mantimentos, né? As roupas a gente sempre fala que o que é o que a gente consegue doar para o nosso público, nós doamos, e o que não dá para doar também nós vendemos em brechó para arrecadar recursos para a instituição. As pessoas podem doar também leite, as pessoas podem doar proteína, né? No caso carne, que nós usamos muito para fazer alimentação. Também podem doar em recurso financeiro, né? E a gente presta contas disso, né? Para a pessoa também se sentir mais segura do que para onde está indo esse recurso, né? Se a pessoa se sentir à vontade. E ela pode doar também o recurso humano que nós falamos. Às vezes a pessoa tem uma profissão, um dom, um talento, quer ser um voluntário no Instituto, é muito bem-vinda para estar também. Que legal. Eu estou aqui no site de vocês, então é institutogold.org, Isso, ONG, né? isso. .br. Isso mesmo. institutogold.org.br. Será que a gente consegue pôr na tela? Vou tentar pôr na tela aqui. Isso, estou aqui. Olha que interessante, enquanto acredito que o Emerson está vendo ali, no banner. Juntos criamos um mundo melhor. Tudo a ver com nós. O que eu vi aqui, o Instituto Gold transforma vidas através do esporte e da educação. Está aqui mesmo, mais de projetos beneficentes, 130 famílias apoiadas, mais de 270 atendidos. Está aqui também, né, o SEMEAR, suporte social, emocional, educacional, geração de ouro, Sim. que eu vi aqui também, tem com o futebol, Gold Store, né? Sim. Adquira produtos e roupas, que legal que para vocês, né, oferecem também. E aqui, ó, junte-se a nós e transforme vidas. Tem também quem quiser fazer uma doação Sim, para pode. o Instituto Financeiro, é isso mesmo, né? Só Isso pelo mesmo, site, ou pode também ter algum telefone que você possa deixar de contato, Renato? Sim, tem o telefone que é do Instituto, né, que eu posso deixar de contato. Eu só não decorei ainda. Ela vai pegar aqui. Pode soprar aqui os soprar. universitários aqui. Olha aí o site aí, ó. Tá vendo? Olha Eu ali. tenho aqui o contato. Olha aí. Perfeito, Ah legal. lá, é o 1599-756-9822. Isso Exatamente. 99-756-9822. Instituto Gold, aí. Pode Não deixar só para aí. Renata, mas para toda essa equipe que trabalha lá, sim. seja voluntariado ou de uma outra forma, né, para ter mesmo Sim. esse apoio, esse suporte. E aqui também tem uma aba Seja um Voluntário, então ainda é possível? É possível, tanto na aba Seja um Voluntário, quanto no Doe Agora, pode entrar e também ali tem as formas de doação. Se tiver alguma dúvida também pode mandar no WhatsApp, né? Esse telefone também, o WhatsApp. A gente responde, pode entrar pelo Instagram também. Nós temos os contatos, temos o Instagram e pode entrar tanto no Instituto Gold quanto no Projeto Semear ou no Geração de Ouro, que também nós respondemos. E no Instagram é Instituto Gold. @Instituto Gold e no Semear é @Projeto Semear e no Geração de Ouro, @Geração de Ouro. Ali no site pega tudo. E no Instagram é Instituto Gold, gente. E Instituto Gold Oficial. Muito bem. Instituto Gold Oficial. Viu? Quem é sócio torcedor, viu? Se você é apaixonado, você não joga. Você não joga, mas você é apaixonado pelo futebol? Eu sou corintiano, né? Mas agora eu só posso torcer para as meninas que estão lá no Mundial, né? Não é que você que adora futebol, você que é um grande torcedor, tem aqui o sócio torcedor apaixonado por futebol, apoia os projetos esportivos. Olha só, você tem o seu time do coração e você também pode apoiar. Ter o aqui. Geração de Ouro como time do coração. Exatamente, né? Quem sabe vai estar
vai estar jogando aí no seu time de futebol, e você sabe que você fez parte desse projeto, que você apoiou. Nós temos muito bem. corintiano no projeto. Olha. Mas Timão, um dos nossos meninos foi pro Palmeiras. Olha, Aí nós vamos torcer que maravilha. para ele quando estiver jogando, e realmente está jogando. muito bem. Muito Renata, bem. nós estamos assim, nos aproximando do final, certo? Nós Que pena, porque está muito boa a Exatamente. conversa. Olha só, tem- vamos ver tem aqui, ó. mais. Muito bem, Emerson. Tem algumas fotos aí, Emerson, que dê para rolar a tela. Ah, isso. Olha, só para o pessoal tendo uma noção de tudo que é feito, né? Muito bom. Muito bom. Ótimo, Emerson. Perfeito. Que bonito. Olha aí, gente. Só no Instagram já dá para ver muita coisa. Já vai direcionado para o site. Você vai conhecendo, podendo participar, contribuir também, acompanhar o trabalho do Instituto Gold. Um sonho realizado pela Renata e toda a sua equipe. Como ela disse, são mãos que se juntam para trabalhar, né, por um bem comum. Sim, é verdade. Não é isso mesmo? Que é isso, estarmos juntos. E a ideia do nosso podcast é justamente, como nós falamos no início para você, até antes de começarmos, né, Renata, né, Anselmo, que é a gente poder transmitir e fazer essa rede de pessoas que fazem, que contribuem para a sociedade, para o bem comum, para a sua comunidade, Sim, é verdade. sabe, formando essa rede. Sim. Porque a gente precisa olhar um para o outro que nos estimule e nos inspire. Por isso, boas ações inspiram uma vida melhor. Porque má ação, o que a gente vive de ruim, não inspira, né? Na verdade, né, vai nos esvaziando, nos desestimulando. Então, a gente poder... né, hoje em dia, a grande mídia Ah, é só notícia ruim. infelizmente. Só É que nem a gente notícia ruim. acorda de manhã, não dá para você ligar a televisão Não, e ver um jornal, não porque é dá. só desgraça. Só E o notícia mundo ruim. não é só desgraça, tem muita Exato, coisa boa tem muita acontecendo. Você sabe que é um desafio que você faz, você sabe disso, diante de tudo, Sim. mas acontece. E é um desafio levar boas notícias. Sim. É um desafio Verdade. falar de tudo isso. É um desafio, né? Mas a gente está aqui para o desafio. Sim. E vamos lá, a gente está quase encerrando. Eu queria você falar aí. para ela, né, nesse sentido de que as boas ações inspiram uma vida melhor, que você deixasse aí uma mensagem, um recado para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? E vai também ver os cortes aí pelas redes sociais, que o que você pode falar para essas pessoas que estão lá, sentadinha no sofá e pensam, não adianta eu fazer nada. Sim. O meu recado é: não desista das pessoas, né? Forte. Se levante, porque eu acredito que tudo pode ser transformado. Não importa aonde você esteja, né? Nós podemos ser a diferença no nosso bairro, primeiro na nossa casa, no nosso ambiente, depois no nosso bairro, na nossa comunidade, né? No nosso estado e também no nosso país. Então, quando a gente se junta, a gente faz a diferença, né? Uma atitude, uma boa ação, a gente consegue influenciar pessoas. Então, meu recado: influencie pessoas, seja diferente, né? Se levante no meio de uma geração que está gritando por ajuda. Então, esse é o meu recado, que as pessoas não desistam, né? Não desistam de si mesmas, né? Porque às vezes a gente não consegue ajudar o outro, porque às vezes desistimos de nós. Mas não desista, porque existe esperança. E a esperança, ela é algo que você pode se apegar. Sim. Né? A gente falou muito da palavra que fé é a certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Exatamente. Então, se você tem certeza, né? Se você espera, você vai encontrar, né? E eu gosto muito de uma palavra que o que vai restar é a fé, a esperança é mesmo. e o amor. O amor. O amor. É. Exatamente. Né? De tudo, De tudo tudo. vai passar. Exatamente o que fica. Mas absolutamente a fé, a esperança e o amor, ela vai ficar. Então, não deixe de ter fé, não deixe de esperança e não deixe de ter amor, porque mais do que a empatia, a compaixão Exatamente. nos leva muito mais longe. Então, que esse podcast, né, que essa conversa possa
realmente entrar no coração de quem Oh, está amém. ouvindo e que realmente seja uma semente para que Assim você faça a seja. diferença, né? Em poucas coisas, não precisa ser muito. A gente pode ajudar o nosso vizinho, a gente pode ajudar alguém que precisa, né? Às vezes a gente fala, eu não vou fazer porque não vai adiantar. Mas com certeza, se você ajudar uma pessoa, isso adianta muito. Eu já ouvi muitas histórias de alguém que ganhou uma pessoa e essa pessoa ganhou multidões. Sim. É mesmo. Então, a gente pode influenciar multidões, e multidões para o bem, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, uma pessoa influenciando multidões para o mal. Você pode ser essa pessoa que influencia multidões para o bem. Então, o meu recado é que você seja essa pessoa, né? Que realmente transforma a sua realidade. E quando a gente fala de coisas boas, a gente está falando sobre isso, né? Quando a gente declara palavras boas, o nosso ambiente começa a mudar. Se você se levanta e começa a dizer coisas boas, isso já muda o seu ambiente, Sim. né? Então, a gente está falando sobre palavra, mas a palavra de Deus diz assim, que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Então, quando a gente começa a declarar palavras boas, quando a gente começa a falar palavras boas para as pessoas, foi o que a gente estava falando. A gente dá uma outra perspectiva para ela. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, esse é meu recado para quem está ouvindo. Oh, que Muito bom, muito bem, obrigada pela muito sua bem. presença. Foi um Imagina. prazer essa conversa, Prazer esse é meu. bate-papo, essa troca, esse aprendizado, né? Muito revigorante, honra. né, Andréia? A gente poder saber que ainda É. existem pessoas que o mundo vale a pena e que as coisas não são assim tão ruins É como a verdade. maioria quer que a gente acredite, né? Como disse o Papa Bento XVI, o mal só faz mais barulho. É. Ele é menor, mas ele faz muito barulho. Então, o bem que faça mais, né? Tem que faça Que mais. faça é isso aí. mais, assim, risos, gritos de alegria, né? Sim, com certeza. Chamamentos. Verdade. Vamos fazer isso. Sim. Antes de encerrar, rapidamente, Emerson, só para ver aqui o nosso apoio cultural, bem rapidinho. Então, aqui nosso programa no YouTube, Humano Sercast, no Instagram também, Humano Sercast. No Instituto Nacional de Psicanálise, nós temos curso online, presencial. Está aqui para você o WhatsApp, atendimento psicanalítico, também nos apoiando. Quem mais temos aí que está do nosso lado? Rolim Miller Advogados. Contato para você, está precisando? Entre em contato com o Rolim Miller Advogados. Temos também aqui Ateliê Silas Santos, com carinho para você. Artesanato de qualidade. Só você entrar em contato também. E se você quer ficar bonito, quem vem aí depois, olha aí, Barbearia Barbarussa, em Sorocaba, Santa Rosália. É isso aí. Muito bem, os nossos apoiadores, é um prazer estar com vocês. Nós nos encontraremos daqui a pouco também, que o tempo passa rápido, né, Anselmo? Muito rápido, muito Um prazer rápido. estar com vocês, esse programa aqui de fevereiro. Você acompanha os cortes nas redes sociais, Humano Sercast, na minha rede social, Andréa Freire Psi, né, Instagram, @Andréa Freire Psi, que eu também posto lá. O Anselmo vai falar o dele, já se despedindo, e você pode acompanhar também, tá bem? Um abraço, até mais. Queria agradecer a sua companhia, a sua presença conosco aqui todos os meses. Agradecer mais uma vez a Renata, que nos deu a alegria da sua presença, né? Muito obrigada. E pedir que você nos siga. Dê aí o seu like, marque aí, se inscreva Perfeito. no nosso canal, né? Tanto no Humano Sercast, como também no particular, como a Andréia falou. O meu também é @Anselmo Neto Oficial. E todos os meses estamos aqui, porque a vida vale a pena e com certeza, né, Andréia? Boas ações transformam uma vida melhor. Com certeza, sempre inspirando. Até mais. Até mais. Até mais.